Café com Cavanha, em parceria com a Ecoa PUC Rio, hoje traz o tema Preços do Gás Natural, com Rivaldo Neto, CEO na Gas Energy, Horácio Cuenca, diretor de consultoria na IHS, Luiz Costa Milan, secretário executivo de Gás Natural no IBP. Gostaria de pedir ao nosso amigo Danilo De Luca, sócio na De Luca Consultoria, que fizesse abertura e contextualização para nós, por favor. Bom dia, Cavanha. Bom dia, Costa Milan, Cuenca, Rivaldo e Gustavo. Agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, tratar desse tema tão importante. Imagino que tenha ocupado aí muito das pautas de vocês no ano passado. E esse ano não estão tendo descanso, né? É um tema muito rico e já são esperados aí alguns resultados após a implantação aí do novo mercado de gás do governo, desse novo governo federal. Estamos aqui então para debater aí com grandes especialistas na área, nesse momento que é um momento muito propício para o mercado, e esse tema do gás é muito importante para ajudar a desenvolver a indústria brasileira, trazer competitividade, enfim, alinhado aí com o plano do governo para a recuperação da economia em vários setores, né? Queria aqui apenas passar um panorama bem rápido aqui do setor, como é que se encontra, para depois a gente se aprofundar aí nas perguntas mais sobre o preço. Vivemos essa momento de transição muito importante, que é a efetiva introdução do gás natural na matriz energética brasileira. Já foram tentados outros planos, né, outras leis, outras ideias, mas sem muito sucesso. Então, o que nós aguardamos agora é que realmente essa é uma oportunidade para ocupar realmente o espaço que o gás natural merece, a importância que tem e a riqueza que o Brasil tem para fornecer essa matéria de muita relevância, né? E também aproveitando que o gás natural é uma fonte energética muito importante para fazer essa transição para uma fonte mais limpa, né? Que é uma fonte de energia que vai favorecer, né? Que tem menos carbono, então nesse processo de descarbonização que tanta gente quer. Vemos um momento aí com produção do pré-sal muito rica nesse gás associado, em outros locais também. E agora a produção os produtores ficam com essa questão, né? O que fazer com esse gás? Primeiro momento, sem muita opção, sem muita infraestrutura, o preço não favorecendo muito. Então, os produtores têm como opção primária aí, essa reinjeção do gás, que não é a melhor opção, mas por falta das outras de infraestrutura e condições de mercado, realmente, para se atingir esse consumidor industrial, é o que estão optando no primeiro momento. Dado em vista também aí esses preços muito elevados que estão sendo praticados aqui e acabam optando por outras fontes de suprimento de energia que não o gás. Uma questão que já fica para a gente aqui é a produção vai aumentar bastante do gás. Será que essa demanda vai acompanhar a produção? Isso é uma questão para a gente poder trabalhar também e ver como é que isso influencia no preço do gás. Bom, falando do novo mercado de gás, trouxe algumas novidades muito importantes e estabelecendo regras importantes aí para todos os elos da cadeia de valor do gás natural. Vou citar aqui alguns dos 3 pilares que foi importante nas mudanças que trouxe. Esse novo papel da Petrobras para que ela possa diminuir a sua presença, né? De maneira ordenada, disciplinada, tendo aí fazendo esse acordo muito importante com o CAD, junto com a ANP, e adotando um inteligente mecanismo de soluções infralegais, né? Porque se fosse passar uma mudança constitucional através de lei, ia ser muito mais complicado. No ano passado não haveria clima para isso, o governo estava focado na aprovação da reforma da Previdência, que seria realmente a medida mais crucial aí para poder até alavancar e destravar as outras reformas prioritárias para o país, né? Através desse TCC, né, desse acordo com o CAD, a Petrobras, entre outras coisas, se comprometeria a sair, né, do seu papel das distribuidoras, fazer o gas release, limitar a sua presença no gás da Bolívia, fazendo um teto na compra do gás e dessa comercialização aqui no país, enfim, liberando para outros atores fazerem essa compra e fazer esse investimento
enfim, sempre com o objetivo de trazer maior competitividade e, no fim, que isso possa resultar num preço melhor para todos, né? Esse foi um passo de extrema importância, tendo essa concordância da Petrobras, e também, agora, para citar outros pilares importantes, né? É o papel das distribuidoras, que tem esse monopólio estadual. Portanto, por mais que o governo estivesse influenciando para que o objetivo, na verdade, era voltar àquela efetiva figura do consumidor livre. Que o consumidor estivesse livre para adquirir, para vender, para comercializar, transportar, como quisesse, né? Então, o Estado, como sabemos, tem esse monopólio, né, aqui estadual, e o desenvolvimento do mercado fica muito prejudicado por conta desses altos custos. Como é que a gente pode resolver isso, né? Uma opção, né, é eliminar essa figura das distribuidoras, mas fazendo com que as tarifas fossem mais realistas e não tão onerosas, que é um dos componentes pesados hoje que nós temos na cadeia para o consumidor final. Tudo isso foi identificado. A solução foi deixar que cada estado fizesse sua própria regulação. Então nós temos e avançasse na criação dessa figura do consumidor livre. Temos o Rio de Janeiro aí na vanguarda, um avanço dessa, parece que eu acho que até hoje estava para ser publicada uma resolução para abertura desse mercado. Temos também aí Sergipe, Bahia, Espírito Santo também um pouco mais avançados. Mas precisamos fortalecer essas regras para o consumidor livre, importância e adesão dos outros estados também nesse processo, não é? O tempo é muito importante para isso. Algumas pessoas já estão bastante ansiosas que houvesse uma redução, conforme prometido pelo ministro Paulo Guedes, de redução de 40% aí no valor desse choque de energia barata que ele comentou. Sabemos que essas mudanças são muito significativas, mas demandam um tempo, têm as suas complexidades. Será que esse ano a gente já consegue? No primeiro semestre já conseguimos ter uma resposta diante disso? O terceiro passo é criar um programa de instalações de térmicas permanentes no país, para que seja, além do consumo industrial, consiga colocar esses grandes volumes do pré-sal para ser consumido aqui no Brasil. O grande problema aí é essa competição com o preço internacional. Hoje, nos Estados Unidos, em pleno inverno, onde o consumo é bastante alto, onde o preço costuma ser elevado, estão sendo praticados aí preços de menos de $2 por milhão de BTU, né, o que é extremamente baixo. Mas acaba que para o produtor brasileiro, se não for reinjetar, vai ser uma alternativa, se não tiver um mercado para consumir aqui no país, vai acabar tendo que competir com esse preço internacional. Ao mesmo tempo, será que esse preço baixo acaba não favorecendo, acaba ajudando para que desenvolva o mercado interno aqui, para que se possa, como a criação de novos terminais de regasificação, como já estão sendo criados da Golar, lá na Sergipe, e da GNA, não é? Então, portanto, assim, para finalizar, vimos que o governo trouxe uma mudança muito significativa com esse plano. Foi um choque inicial, tudo está sendo trabalhado, há alguns empecilhos, entendemos que são um pouco normais, mas será que isso vai se avançar? Como é que esse preço vai se refletir, esse preço internacional chega a ser refletido no consumidor aqui? Quais são os aspectos positivos, negativos? A gente ficou muito animado com esse plano. Então, gostaria de finalizar deixando uma pergunta. Estamos otimistas ainda? Podemos continuar otimistas com o tempo, preço, enfim. Minhas primeiras palavras. Perguntar agora no cordo do nosso papo, né? E aí, Rivaldo, eu queria te pedir ajuda então, quer dizer, formação de preço de gás natural, como é isso no Brasil? Como é que se compõe o preço? Bem, o preço no Brasil, o preço que nós temos hoje, né, de forma geral, e a própria evolução dele no tempo tem muito a ver com a estrutura que nós temos no mercado hoje, né? Então a gente tem, nos últimos 20 anos, uma empresa que estruturou esse mercado, que desenvolveu, que investiu, né? Mas que no momento que ela é uma comercializadora, você acaba tendo que, enfim, a única opção, alternativa que você tem é comprar dessa comercializadora, né? Então, nós passamos os últimos 20 anos, enfim, aceitando os preços ou comprando gás a partir dos preços que a Petrobras colocava, as políticas que ela vem colocando. Então, o preço de gás da Bolívia, o preço de gás doméstico, né? Duas
formas de precificação muito similares e com base no petróleo no final do dia. Então, o preço no Brasil hoje ele tem muito a ver com o preço do barril do petróleo, que é, no final do dia, aquela opção mais confortável, né, para um produtor de petróleo. Então, nós teremos certamente, com a evolução do mercado, como o Danilo bem comentou, né, tem várias coisas acontecendo. Com a evolução do mercado, com novos comercializadores entrando, certamente nós começaremos a ver outras modalidades, outras formas de precificar o gás. Porque, como o Danilo bem comentou, o mundo está vivendo hoje um contexto de quase que de sobre-oferta, de fato, de GNL, de gás, né? Os preços estão em mínimas históricas, não só nos Estados Unidos, mas como na Ásia também. E ainda desconsiderando o coronavírus, tudo que está acontecendo nessa conjuntura especial hoje com relação à China, nós já vínhamos num processo de sobre-oferta, né? Então, quando a gente olha para frente, né, as estimativas de preço no futuro, você tem um descolamento muito forte do preço do gás com o petróleo. Mas no Brasil a gente acaba tendo ainda essa condição porque a Petrobras, ela, de forma, cumprindo com o que a lei determina, o preço é livre. Então ela escolhe aquela modalidade, aquela metodologia que melhor se encaixa na estratégia dela como empresa. Então hoje nós temos ainda um preço muito vinculado ao petróleo. A gente teve muito recentemente uma nova rodada de renegociação, né, nos contratos da Petrobras com as distribuidoras, que são hoje as grandes contratantes de gás no mercado brasileiro. E a gente percebeu até uma simplificação na fórmula, que foi bom, que traz mais transparência, mais reprodutibilidade, onde ela tirou ali os famosos fuel oils, né, os óleos combustíveis, que sempre foram a âncora para a precificação no preço do gás, tanto que ela vende como fórmula doméstica e como aquela que ela vende no contrato com o Brasil, que tem muita correlação com o óleo, mas eu tinha ali um intermediário, que era o preço do óleo combustível, né, que é um principal substituto histórico do gás na indústria, por exemplo. Agora, quais são os preços do Brasil hoje, médio, obviamente? Quando a gente chega nesse ponto, a gente tem ali um preço que historicamente ficou ali na casa de 8, 9, até 10 dólares nos piores momentos, tá falando apenas de molécula, né? Então o preço brasileiro hoje, quando a gente compara mesmo com a média americana dos últimos 2, 3 anos, realmente está bastante descolado, né? Mas tem muito a ver com a estrutura, com o racional que a gente tem de mercado ainda. Então agora a gente teve, por exemplo, esse último movimento de renegociação dos contratos, em que ficou mais diretamente vinculado ao Brent, fica mais claro que está vinculado ao petróleo, né? A gente tem ali um nível de preço de mais ou menos 12, 13% do Brent, que é um nível, pode dizer, razoável quando a gente olha a história, mas quando a gente olha o contexto brasileiro, a fadiga de custo que o consumidor industrial hoje tem, por exemplo, e considerando que preço de gás não é só molécula que a Petrobras vende, tem o transporte, que não é competitivo, vai levar tempo para que a gente tenha tarifas menores, mais racionais, e a distribuição, como ele bem comentou, é uma questão importante, é um desafio. Então, no final do dia, no final da cadeia, o preço do gás no Brasil, ele permanece alto, permanece caro, né? E tem muito a ver com a estrutura, né? Com os fundamentos da cadeia de negócios do gás até o ponto que nós chegamos aqui. Como ele bem comentou, quando a gente chega, né, e tem um novo mercado de gás, tem um choque de expectativas, o mercado como um todo ficou muito otimista. Natural, você teve um TCC, um termo de compromisso entre a Petrobras e o CAD, que eu acho que pode dizer que pela primeira vez nós tivemos uma medida material, que tem prazo de implementação, que você já pode imaginar os efeitos dela à medida que vai sendo aplicado, né? Só que o TCC por si só, a implementação dele, que na nossa visão acho que não tem nenhum risco de não mais ser implementado, pelo contrário, está sendo implementado até mais rapidamente do que o previsto, isso por si só também não cria mercado. Então, a materialização dessas medidas vai vir muito da construção de um ambiente de negócios que permita ambos os lados da mesa, o produtor, o vendedor e o comprador, de conseguir mitigar as incertezas, certos riscos e fechar novos negócios com preços mais competitivos. Então, o fundamento para que a gente tenha um preço mais baixo no Brasil, ele está na mesa. O pré-sal ele pode ser competitivo, o preço do mercado internacional ele é competitivo hoje. E por mais que o preço muito baixo hoje não seja uma tendência no longuíssimo prazo, nós certamente estamos entrando hoje num mundo um pouco diferente, em que os preços estarão menores um pouco à frente. Isso vai acabar em algum momento, como você bem comentou, Danilo, temos terminais privados sendo construídos no Brasil, isso certamente vai se transformar numa referência do nosso mercado também. Aproveitando, Horácio Cuenca, e internacionalmente, como são os preços e como você faz essa comparação com o Brasil? É interessante, justamente como a gente estava comentando até agora, tem preços muito baixos da molécula Henry Hub, $2 por milhão de BTU. Quando a gente compara
a estrutura de mercado do Brasil, os preços para um consumidor industrial acima de $10, até chegando em 12, dependendo da região, essa diferença é muito relevante. Países como o México atravessaram uma reforma, né, que também inicialmente a gente pensava demora muito. A diferença é grande. Um consumidor industrial grande no México consegue comprar gás por menor do que $6 por milhão de BTU. Enquanto nós estamos aqui em 10 ou coisa dessa. 10 ou mais do que 10. Mais do que 10. Vamos dizer que sem impostos, hoje um grande consumidor não paga menos do que $12 de Capone. Realmente é muito alto. E é isso, é um impacto não é somente a molécula. A gente é muito otimista no potencial da molécula de baixar o preço dessa molécula. O break-even de um grande projeto do pré-sal poderia ser menor do que é já hoje, por impacto da tecnologia, mas principalmente pela monetização dos líquidos do gás natural. Isso é uma área que a gente precisa estudar melhor. Tem, obviamente, um requerimento de logística, não é uma questão fácil, mas o crédito que os líquidos do gás natural geram para o produtor são realmente importantes. Ele poderia baixar um break-even de $5 por milhão de BTU da molécula na costa a 2, uma coisa assim. Então, nós estamos falando Brasil 12, México 6, Estados Unidos 2. Estados Unidos... A molécula é 2, aí poderia ser 4, né, para o consumidor. Tem um caso como a Califórnia, que tem uma distribuidora local que poderia ser um pouquinho mais, 5. Né? Acho que esse assunto ainda vai rodar com vocês dois, mas eu queria pedir ao Costa Millan, né, que tem feito um trabalho estupendo lá no IBP, sobre o novo projeto de gás, o novo gás no Brasil. Como é que isso vai ser, Costa Millan? Obrigado, Cavanha. Cumprimentar os meus colegas. O Danilo menciona, quer dizer, há otimismo, do nosso ponto de vista, há otimismo. Esse é um grande debate, não é? Quanto é que tem que ser, quanto é que vai ser mais caro, vai ser mais barato. O mercado está aí para definir essas coisas, não é? Então, a gente precisa ter regras que estabeleçam isso de forma clara. E eu acho que o governo, nesse último ano, fez um trabalho impecável, construindo a estrutura de um mercado onde você possa ter competição. Então, de um lado, na parte da produção, o acesso à infraestrutura, isso já está definido, estabeleceu-se regras que são as regras mais aceitas internacionalmente, que é a história do acesso negociado. Quando a gente chega na infraestrutura de transporte, a gente tem a mudança do modelo, quer dizer, a gente sai do ponto a ponto, entra na entrada e saída, isso permite otimizar a utilização dessa infraestrutura. A gente pode movimentar mais gás e há aí uma natural tendência da redução desse custo. E o terceiro elo da cadeia de valor na distribuição. O governo foi muito sábio quando deu aos estados a hegemonia. Quer dizer, essa era uma briga perdida desde o início, se houvesse uma confrontação. E aí vai depender a cada estado que vai ter que definir suas políticas, entender a importância do gás natural, se aquilo pode ser usado como uma alavanca de desenvolvimento, de maneira que cada estado, cada governo estadual faça a sua escolha. Ah, não, eu vou fazer a interiorização, a que preço? Como é que isso vai evoluir? E outros estados não, eu quero privilegiar o desenvolvimento industrial, a atração de investimentos. Então vai ser bacana, vai ser interessante a gente ver alguns estados saindo à frente e criando um benchmark. Como é que vai ser a reação dos outros estados? Mas, Costa, isso no lado da distribuição e no lado do escoamento da produção. Nós temos estrutura, teremos que ter estrutura, como é que isso funciona? Eu acho que vai depender da identificação das demandas
E esse é o desafio que a gente tem que enfrentar. E aí os estados que estão na frente dessa questão da demanda vão estar privilegiados, não é? Quer dizer, os estados que estão numa condição próxima das fontes de suprimento têm algum privilégio. Quer dizer, esses estados do Sudeste, não é? Ficam nessa posição. Então, a questão, o debate que existe, a geração na base, que Danilo menciona, esse é um debate que eu acho que a gente tem que trabalhar melhor, viu? A gente tem que conversar com o cliente, saber se o cliente acha que esse é o caminho mesmo. E a gente pensar em outras alternativas. Vamos pensar em petroquímica, ou gás química, vamos pensar em fertilizantes, vamos pensar nessas outras alternativas e menos GNL, por que não? GNL embarcado. Esse GNL que poderia suprir essas outras áreas de demanda que o Brasil tem. Então, a gente está nesse momento agora de encaminhar essas questões. Eu acho que, eu insisto num ponto, o governo fez um trabalho impecável, criando as condições, a estrutura para essa coisa poder avançar. Essa configuração é Estado que faz a configuração? O mercado tem bastante força? Como é que é esse jogo de encaminhamento das soluções? A questão chave na questão dos estados, primeiro, é uma coisa que já foi aparentemente absorvida. Primeira, a separação entre a questão da movimentação do gás no sistema das companhias distribuidoras e da comercialização. Parece que isso já foi encaixado. O monopólio estadual envolve a movimentação do gás. A comercialização é algo que os estados precisam olhar para isso e dizer o consumidor livre é uma das chaves para que haja o destravamento desse mercado. O que é o consumidor livre? O consumidor livre é aquele sujeito que tem a opção da escolha de quem ele quer comprar a molécula. Então, na medida que a gente tem vários ofertantes agora, em função dos acessos que foram estabelecidos, na medida que a gente tem no curto prazo, médio prazo, o acesso à infraestrutura de transporte em função de uma melhor utilização da infraestrutura existente. Cabe aos estados dizer, bom, eu vou fortalecer esse conceito de consumidor livre, que isso vai permitir que eu tenha, no meu estado, gás mais competitivo, permitindo, então, as indústrias ou aos grandes consumidores estaduais, assim, não, eu vou comprar de A, de B ou de C, comprar do Rivaldo, do Danilo, do Cavanha, e tentar optimizar a sua posição. Essa que é a grande revolução, ou seja, é competição. Essa é a palavra-chave. E interface com o consumidor final. Agora, Danilo, me permita inserir você nesse papo, porque você falou da reinjeção, né? E aí, a pergunta que eu coloco para todos, né? Quer dizer, se você não quer mais fazer a reinjeção, você tem que levar esse gás até as regiões, os consumidores, pelo menos os primeiros níveis de consumidor, para depois o seu segundo, que é o final, né? Como é que, quem investe nisso hoje no Brasil? Ou quem investiria nisso, Paulo? Vamos lá, quando a gente fala em reinjeção, em alternativas para monetizar a produção, a grande questão, como o Costa bem comentou, é que acho que a produção está ali, o recurso está descoberto, a gente sabe que pré-sal é de fato uma grande oportunidade, tem muito petróleo, tem muito gás associado, então os fundamentos para você aproveitar aquele gás, da perspectiva da produção, eles estão ali, é competitivo. A reinjeção em si, ela acaba sendo uma alternativa importante, inclusive, para o produtor, porque no final do dia, se eu olho para o mercado, por mais que eu possa ter agora a expectativa de que as infraestruturas estarão acessíveis, que eu vou ter agora uma segurança de que eu posso chegar ao mercado, eu ainda tenho muita incerteza, por exemplo, sobre como vai se dar o meu acesso ao transporte de gás lá onshore, na terra. Porque a Petrobras já fez o trabalho dela com o TCC, que foi, acho que magistral, de abrir os espaços para que a gente tenha efetivamente condição de chegar até o mercado, mas até então, até esse presente momento, nós não temos segurança de como vai ser a regra, que custo vai ser, por mais que se reconheça que o ambiente mudou completamente. Eu já criei as condições para que esse acesso aconteça.
Então, no final do dia, a reinjeção acaba sendo uma alternativa importante para o produtor, porque eu preciso fazer andar a minha produção, meu projeto, a produção do petróleo, que também é super relevante para o país, né? Não só o gás natural. Então, a reinjeção ela vai sempre ser uma alternativa, é importante que ela permaneça sendo, inclusive porque tem áreas no pré-sal que sem a reinjeção eu não consigo nem exportar gás nenhum. Mas ela então, não é o melhor resultado. O melhor resultado você quer transportar e vender. Aí a verdade tem que olhar, tem que olhar a fotografia inteira, né? É verdade. O melhor aqui é relativo, Cavanha. Eu acho que é uma demonização da injeção. E é importante que isso fique claro. Você injetando gás nos reservatórios, você está aumentando a recuperação de petróleo. Isso beneficia a companhia, beneficia o Estado e beneficia o país, porque o Estado vai ter lá a parcela de royalty, o país vai ter a parcela maior lá da participação especial, o que quer que seja. Então, injeção de gás, reinjeção, é bom, isso é importante, fique claro. Não havendo alternativas para a comercialização desse gás, qual é a opção? Você não produzir o óleo? Então fica evidente, quer dizer, vamos reinjetar enquanto não houver essa alternativa. Havendo alternativa a partir da identificação de meios e caminhos para o aproveitamento desse gás, vida que segue. O gás chega na costa e pode ser comercializado. É muito importante que se tenha clareza que quando se fala em injeção, se está falando em soluções econômicas que sejam, que permitam que a produção de petróleo ocorra. Cuenca, então, quer dizer, a configuração, como disse o Costa Milano, do usuário final, quer dizer, dos aplicadores, vai aplicar em térmica, em indústria, em fertilizantes, essa equação é que precisa ser resolvida no primeiro momento para trazer de volta a viabilidade econômica de substituir a injeção pelo transporte para a terra. É isso? Mas sem demonizar a injeção. Por quê? Porque a injeção é importante. Ela tem um fundamento econômico fundamental. Eu acho que esse fundamento é ainda mais importante nos últimos blocos que foram bidados nas últimas 5 rodadas particularmente no contrato de partilha. Quando você tem um profit share, não uma partilha, a fatia para o governo alta, acima de 60%, os economics do seu desenvolvimento de óleo ficam muito difíceis. Você precisa uma descoberta grande e chegar no first oil, no primeiro óleo, muito rápido. Você já tem visto as grandes operadoras, a Petrobras, a Shell, a Exxon, todas que ganharam nas últimas rodadas, já estão perfurando posto exploratório 1 ano depois de ter o bloco. Tem muita pressão para chegar no first oil. E reinjeção é o caminho de menor resistência. Então, a transformação do mercado, para mim, o êxito dela vai ser substituir reinjeção como o principal caminho por escoar e monetizar. Mas para isso você precisa de demanda. Se não tem demanda, você coloca muita pressão para o preço. E aí impacta os econômicos do seu desenvolvimento. Fazendo só uma observação aqui, falando da reinjeção, se não tiver alternativa, é uma boa alternativa. O Costa Milano deixou bem claro para a gente. Mas isso vai afetar um pouco, porque eu queria fazer uma pergunta, né, em relação a se há algum cenário que vocês enxergam. Você falou que uma das opções nós suprimos a demanda que existe por aí fora com exportação de GNL. Algum cenário que vocês enxergam nisso ou vai depender realmente dessas alternativas de... No final do dia, Danilo, assim, é importante a gente salientar que historicamente, a gente tinha ideia no Brasil, e quando se falava bastante o seguinte: o mercado não aconteceu ainda porque a gente não tem oferta, nós somos importadores, a oferta tem que se desenvolver. Mas a verdade é que a oferta ela veio se desenvolvendo de 2016 para cá, por exemplo, quando a Petrobras começa a desinvestir, a Equinor vem forte, a Exxon volta, os leilões acontecem, enfim. E na verdade, não é só com a oferta que a gente realmente vai aproveitar e vai de fato desenvolver demanda. Eu preciso de ambiente de negócios que seja atrativo o suficiente para que eu tome decisões de risco, para desenvolver justamente aquela infraestrutura ou aquela decisão para que eu possa desenvolver esse mercado. Porque no final do dia, como o Horácio bem comentou, o first oil, né, o momento em que eu começo a produzir, ele é super relevante para o econômicos daquela área, daquele investimento. Então nós precisávamos criar um ambiente.
O que o governo foi muito competente no ano passado em fazer foi em quebrar as expectativas, quebrar um ciclo vicioso que a gente vivia anteriormente de nunca ter como fazer muita coisa. Então, por mais que eu tenha aqui aquela descoberta, que ela fosse viável economicamente, não tivesse CO2 ou que tivesse, enfim, fundamentos suficientes para poder ser exportado ao mercado, eu não tinha condição de tomar essa decisão, porque vamos lembrar que eu ganho leilão, hoje estou fazendo isso muito rápido, né? A pressão é grande para que você aproveite rapidamente. E estou ali, 1 ano depois, já estou perfurando, 3 anos depois já tenho um piloto, já tenho... As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então eu preciso decidir 4, 5 anos antes o que fazer com aquela descoberta. Então, de fato, por mais que eu tenha demanda do outro lado, a gente tem visto muito isso hoje. Você tem indústrias querendo comprar gás. Mesmo aquelas que já não tem um projeto novo, mas tem indústrias que estão saindo do gás porque o custo não é competitivo mais. E tem indústrias que estão querendo desenvolver outras unidades, querem fazer novos investimentos, porque são viáveis, porque acreditam no Brasil e que é competitivo. E mesmo assim, mesmo havendo interesse no lado da oferta e havendo interesse no lado da demanda, há uma dificuldade de se fazer esse encontro de uma forma que ambos os lados consigam mitigar as incertezas que acabam impedindo você de tomar a decisão no timing adequado. E aqui timing é super importante. E tem tudo a ver com rejeição. Porque aqui eu preciso decidir com muito tempo antes e pode ser que eu veja o mercado promissor, tenha o cliente e não consiga desenvolver a solução. Isso também tem muito a ver com o próprio desenvolvimento histórico. A gente agora começa a avançar sobre um ambiente, Cavan, em que a gente começará a aprender a vender gás, a estruturar negócios em gás, porque até então os produtores tinham na Petrobras a segurança de compradora, da produção do gás associado principalmente, o óleo estava garantido, e os consumidores, por outro lado, que é outra coisa super importante que a gente tem percebido nesse último ciclo, que garantia de suprimento é tão importante quanto o preço. Então, no final do dia, por mais que eu possa ter ali na frente uma possibilidade de ter um gás mais competitivo com outro supridor, se ele não consegue garantir suprimento, não conta para mim, não é tão importante. Preço acaba sendo menos importante do que garantir suprimento. Então, no final do dia, veja que todos os lados estão, de certa forma, pressionados a encontrar uma alternativa com o trem andando. Então, você comentou, como é que funciona esse grupo de decisões? Como é que isso vai se... São decisões paralelas, a gente tem que se manter nesse caminho. Acho que o otimismo é até importante para que as pessoas permaneçam na mesa e queiram fazer negócios de fato, porque não tem saída simples. Mesmo se nós tivéssemos hoje uma restrição forte contra a reinjeção, ou uma restrição forte contra qualquer outro tipo de alternativa que o produtor possa ter, no final do dia isso não vai virar mercado. Porque a gente tem que amadurecer um pouco mais os fundamentos. Agora, aproveitando e dizendo o seguinte, o Brasil o que hoje? 100 milhões de metros cúbicos dia de consumo? Não sei se esse número está certo. O mercado top já chegou a 95, né? Mas é dali para baixo. A gente, na verdade, está começando a cair. Reinjeção 30, 40 milhões de metros cúbicos? O número absoluto, ele é um pouco perigoso, porque o que acontece? Vamos dar um exemplo prático, né? A Petrobras ela desenvolveu a seção onerosa, que é o campo de Búzios, que hoje é o campo maior produtor do mundo. Tem 50 mil barris de petróleo por poço em Búzios, que é uma coisa impressionante. Ela começa a desenvolver o campo, está lá as plataformas, está saindo petróleo, mas não concluindo a infraestrutura, tem que fechar a infraestrutura. Então é normal você ter, nós tivemos no Brasil muitos campos entrando no mesmo ano, muitas plataformas entrando no mesmo ano, que você reinjete mais no início. Então, quando a gente olha o número absoluto, pode ser que a gente não perceba exatamente a razão dele. Mas o ponto, Rivaldo, quer dizer, e importamos da Bolívia o quê? Já foi 30, agora 18, 20? 18, 20 nos melhores dias. E com essa equação, e o Brasil poderia, Cuenca, comparado com outros países que você conhece muito bem fora, quer dizer, ir para 200, para quanto é o potencial disso acontecer? Esse potencial depende muito da demanda, mas se você olha um perfil de produção sem restrições do lado da oferta também, de supply chain sem problemas, colocando FPSOs 4, 5 por ano, o Brasil poderia produzir 200 milhões de metros cúbicos por dia em 2025, com recurso descoberto. Projetos que só precisam ir na frente. Depois você adiciona tudo que vai ser descoberto nas áreas do leilão, esse patamar continua. Você potencialmente poderia manter 200 milhões de metros cúbicos. Isso é muito interessante, né? Mas esse é um potencial... Petróleo e gás, que o petróleo e gás, se a gente pegar áreas descobertas, né, o Brasil vai crescer, certamente vai chegar a 6 milhões de barris dia. Se a gente olhar o gás que vai vir junto, você vai ter muito gás associado, só que diferente do petróleo, que você não tem essa dependência de mercado, de infraestrutura, de regulações, é um mercado aberto, livre, uma commodity super líquida,
você pode ter a curva do petróleo acontecendo, mas a gente precisa garantir que nós teremos condição de viabilizar essa curva de gasto esse também. valor que eu falei seria com uma reinjeção mínima, um 10% de reinjeção. O que talvez não seja a melhor solução. Exatamente. Não, mas aí tem também o CO2, né? Tem o CO2. Mas só para mencionar, voltar ao ponto do Cavanha, que mencionou a história do GNL e a exportação. Nós estamos entregando o nosso gás, mandando embora o nosso gás. Isso é uma falácia, como há outras falácias. Quer dizer, se nós produzimos GNL aqui, é porque essa foi a decisão econômica mais tangível, mais real. Então, e esse GNL não precisa ir para não sei aonde, pode ficar por aqui mesmo. E essa é uma escolha que as companhias podem fazer. Uma outra falácia que eu não posso resistir, a questão que o mercado não se desenvolve por causa de falta de infraestrutura. Isso, quer dizer, o mercado não desenvolve porque não tem demanda. Você identificando a demanda, a infraestrutura vai aparecer. Acontece. Consequência, né? Como consequência. Então, acabar com essa falácia. O mercado precisa, o governo tem que dar subsídio para a infraestrutura. Precisa. Agora, qual é o potencial, Cuenca e Rivaldo, de importação de gás? Existe esse potencial? É interessante ver o seguinte, da mesma forma como o Constantino comentou que exportar não necessariamente é algo ruim, porque, na verdade, se alguém decidir exportar para o mercado internacional ou construir uma planta de liquefação, essa é uma ótima notícia, porque ele vai aproveitar o gás. O gás vai vir para a costa. Ele estará aqui. Então, ele pode tanto vender para o exterior, como pode vender no mercado brasileiro. Então, essa flexibilidade é maravilhosa, porque, na verdade, eu estaria aproveitando o recurso. E a importação, por outro lado, com o mercado líquido, como está o mercado internacional hoje, que deve permanecer líquido no longo prazo, é outra alternativa, porque vamos voltar no que eu comentei antes da escolha ao consumidor. Da escolha do consumidor. E a dificuldade que os produtores têm hoje de fechar contratos com consumidores, muitas vezes eu identifiquei a demanda, consegui chegar até ele quer comprar meu gás, mas eu não consigo fechar todas as equações, porque eu tenho incertezas de uma ordem regulatória, incertezas de acesso à infraestrutura, mas efetivamente eu também tenho que criar, para os produtores que já estão aqui, que tem portfólio, um portfólio mais robusto de alternativas de suprimento, porque hoje só a Petrobras consegue ter muitas alternativas. Então, eventualmente, eu posso ter uma posição de importação que é relevante para que eu possa vender meu gás no pré-sal. Então, a importação, o mercado aberto, ele tem importação, ele tem exportação, eu tenho aproveitamento. Então, isso tudo só pode contribuir. Lei de mercado. Agora, deixa eu aproveitar e colocar um outro ponto, quer dizer, até porque a gente está na universidade, estamos na PUC do Rio, né? No ECOA. Como é a nossa capacitação, capital humano, a nossa preparação para enfrentar esses desafios que pode ser que aconteçam brevemente? Bom, se eu posso adicionar uma questão sobre essa, acho que competência a gente sabe que não falta no Brasil. Nós temos mentes, temos pessoas super qualificadas, empresas que têm aí 100 anos de Brasil, enfim, que conhecem muito o Brasil, que estão conectados ao mundo, então acho que competência não falta. O que a gente precisa estar muito atento é que o mercado que se abre, ele é um mercado que fica muito mais complexo. Eu acho que do lado dos agentes econômicos, você tem capacidade mais que suficiente. Quando a gente olha para o regulador, ele também tem pessoas extremamente capacitadas, mas é importante imaginar que os nossos reguladores eles passarão agora a conviver com um desafio muito diferente. Nós tivemos o desafio ao longo dos últimos 20 anos de criamos a lei do petróleo, abrimos o mercado, criamos o regulador ANP, por exemplo, e passamos a regulamentar ali, literalmente, né, criar regulamentos para que o mercado acontecesse. Isso quer dizer que a ANP ainda não cuida do abastecimento? Ela cuida do abastecimento e eu acho que cuida de forma muito competente. A grande questão é que ela passou os últimos 20 anos se estruturando, regulamentando, criando regulamentos essenciais para que o mercado funcionasse, mas à medida que você abre o mercado e passa a ter uma complexidade muito maior, você deixa de ser meramente um agente que regulamenta e que cria regras e passa a ser efetivamente um regulador, e é super importante isso. Então, quando a gente olha para a ANP, para as agências estaduais também, é importante que isso também seja uma prioridade. Você, mais do que manter as pessoas que já estão lá hoje, fazendo um bom trabalho, pelo menos dando o melhor diante dos recursos que estão disponíveis, é preciso capacitar cada vez mais, empoderar cada vez mais, inclusive com recursos, com pessoas, porque o desafio que vai vir com a abertura, Cavanha, não é pequeno, e já está ficando muito claro para nós a dificuldade que está sendo de se implementar no time que o mercado gostaria, para que a gente tivesse, quanto antes melhor, os efeitos em preço, em competitividade, mas é fato que existe um caminho regulatório pela frente que acho que o mercado hoje, de forma bastante natural,
acaba tendo um pouco de insegurança. Até que ponto nós teremos, de fato, os recursos necessários nos reguladores, seja ele o federal, seja os estaduais, para fazer frente ao desafio que vem por aí, que não é pequeno. Eu queria reforçar, Cavanha, e dizer, e concordo integralmente com o comentário de Rivaldo, e dizer que os grandes papéis do regulador, quais são? O de criar as regras e o de fiscalizar, assegurar que as regras estejam sendo cumpridas. Nós estamos nesse momento, por exemplo, na regulação federal, na ANP, no momento da chegada de um novo modelo que não tem regra nenhuma. A história do transporte de gás, que é um monopólio natural, tem que ter um regulador ativo, eficiente. A gente acha que o governo federal precisa dar imensa atenção à capacitação, esse comentário, à chegada de pessoas, ao treinamento, para que, primeiro, você tenha os meios para criar essas regras, segundo, você tenha os meios... faça os deficientes. Para funcionar, para fiscalizar, etc. Tal. Eu vou dar um exemplo, Cavanha. Na Argentina, diferentemente do Brasil, você tem um regulador do gás. Aqui você tem a ANP, que regula o gás, o óleo, o biocombustível. O regulador do gás na Argentina tem um grupo de 100 pessoas. Evidentemente, eles regulam a cadeia inteira. Mas são 100 pessoas. Quando a gente olha o número de pessoas que estão dedicadas ao gás na ANP, um número bem menor. Muito menor. E isso precisa ser olhado pelo governo. Essa é a metade da história. A outra metade da história são as agências reguladoras estaduais, que esse pessoal precisa também olhar para isso, e os governos estaduais estabelecerem políticas públicas, cada um com os seus interesses, com a sua vocação, focadas também na capacitação das regulações estaduais. Vou pedir para o Rivaldo fazer as conclusões, depois o Cuenca, depois o Costa Milano, depois o Danilo. Bom, Cavanha, o desafio, acho que a gente viveu o último ciclo, né? O último ano foi um ciclo muito interessante, foi muito intenso, e ele entregou, né? Nós tivemos um ano de 2019, acho que histórico para o mercado de gás, porque nós concluímos uma etapa que vinha sendo longa demais, ou se alongando demais, de se discutir, de se debater, de se identificar quais eram as medidas necessárias, né? E a gente teve uma decisão, a gente teve um acordo que ele é material, ele é efetivo, ele quebrou a expectativa de forma, acho que estrutural no nosso ambiente. Agora é a hora de a gente encarar a implementação disso, né? A gente vai ter um TCC, as medidas estão sendo implementadas, acho que ninguém desconfia mais ou tem dúvidas sobre a implementação. Agora a gente realmente encarar o momento de você materializar isso. E materialização, o governo não vai decidir que alguém vai vender o gás a um preço X ou que alguém vai fechar um contrato A com B. Isso é decisão privada. E decisão privada, ela olha riscos, ela tem que enxergar, quantificar quais são os riscos, quais são os benefícios disso. O timing é super importante, porque nós temos indústrias hoje no Brasil que, ao mesmo tempo que eu tenho indústrias querendo consumir volumes muito grandes em novas unidades, eu tenho outras que já estão saindo do gás. Imagine que nós temos no Sudeste hoje indústrias deixando de consumir gás natural para consumir cavaco de madeira. Porque é questão de custo mesmo. Então nós temos uma urgência muito grande, só que nós estamos no meio de uma transição. Acho que é algo bem brasileiro, a gente tem sempre pressões muito diferentes, né? A gente não vai ter 20 anos para desenvolver essa transição, nós precisamos de soluções agora. Então, parte da solução certamente será uma atenção muito especial, um investimento muito forte nos reguladores, para que eles tenham condição de dar respostas nos timings necessários, comunicar de forma adequada os próximos passos, criar confiança. O agente que toma a decisão, ele precisa ter confiança no caminho. Ele não precisa ter certeza sobre exatamente o que vai acontecer, mas eu preciso ter certeza sobre o caminho e em que momento isso vai acontecer. Então nós continuamos muito otimistas, porque as mudanças elas realmente estão aqui. A gente convive muito com o mercado e percebe esse otimismo, essa vontade de fazer acontecer, de se criar soluções.
do lado do consumidor, do lado também, né, dos produtores, dos comercializadores. Há muito capital querendo investir no Brasil, querendo investir nas infraestruturas, né? Então é muito agora o momento da gente conseguir dar de forma mais concreta, de forma mais previsível as mensagens, principalmente quando a gente olha para o regulador, de modo que os agentes possam, eles sim, tomar a decisão de investimento, confirmar esses interesses e nos levar ao potencial que a gente tem certeza que a gente tem. Tem produção para acontecer, tem recurso e tem competência para fazer acontecer. Eu só queria voltar sobre a ideia do potencial transformador que teria esse gás chegando na costa, sendo comercializado, sendo monetizado. Transformar o Brasil em um exportador neto de gás não é impossível, não é uma visão extrema. É muito positivo esse gás ainda sendo exportado. Você vai ter projetos âncora que trazeriam esse gás para ser consumido localmente também e além disso tem um potencial transformador dos líquidos do gás natural. Eles impactariam a cadeia industrial, mudaria a competitividade do Brasil. Hoje o Brasil importa a maioria dos insumos petroquímicos, a maioria dos produtos que seriam impactados por esse NGL. Essa disponibilidade de líquidos do gás natural impactaria muito a competitividade da indústria. E a vantagem das exportações de GNL é um momento difícil no mercado global de GNL. A gente tem visto ano passado um recorde em FIDs, né, em decisões de investimento para liquefação. Então o Brasil entraria em um mercado muito competitivo, mas o gás do Brasil é o gás associado, tem um custo baixo. E se você pensa no potencial de fazer a liquefação com energia de baixo carbono, esse GNL do Brasil seria muito competitivo globalmente enquanto não só preço, mas também conteúdo de carbono. É realmente importante. Dizem que o Brasil é um privilegiado, né? Que natureza. E mais uma vez essa história do gás, quer dizer, o gás está aí, é o grande dilema da maior parte dos países. O gás está aí, gente. Não é? Qual é a palavra-chave disso tudo, na minha opinião, Cavanha? A palavra-chave é competição. Então, o gás está aí, as grandes empresas internacionais que sabem de cabo a rabo fazer isso da forma melhor, tecnologicamente, preservando os reservatórios, quer dizer, são os que fizeram, que fazem no mundo inteiro, estão presentes também. Quer dizer, isso não é um dilema. E as regras principais foram postas. Então, a gente tem a condição de chegar com esse gás nos mercados. O grande dilema que eu acho que o grande desafio é que a gente, de certa forma, repete o que o Rivaldo menciona, é você ter o regulador implementando. Qual é o medo que eu tenho em particular? É que a regulação possa atrasar esse processo de abertura. E a gente perca a janela. E a gente perca a janela. Então, se você tiver, quer dizer, você tem evidentemente dois monopólios naturais importantes. O monopólio do transporte e o monopólio da distribuição. Quer dizer, se esse pessoal agir de forma efetiva, de forma célere, vai acontecer. Esse é o meu diagnóstico. Bom, Cavanha, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vim aqui com algumas certezas e muitas dúvidas. Uma das dúvidas que eu já tinha até a resposta, que era se continuamos otimistas. Na minha visão, sim. Então, pude corroborar essa minha visão aqui com a percepção também dos nossos especialistas. Agora, precisa realmente, como eles comentaram, precisamos aproveitar essa janela de oportunidade. O gás é uma realidade, é uma riqueza nossa, precisamos aproveitar e a questão do timing é crucial. Precisamos capacitar as pessoas, capacitar os agentes. Os investidores existem, estão batendo na porta, mas precisam ter essa certeza, essa segurança jurídica, um ambiente regulatório firme para investir. Que possamos todos aproveitar isso. Todos irão ganhar, os produtores, os distribuidores e os consumidores no final. Certo.
queria pedir ao professor Gustavo Rubicher, coordenador dos programas de inovação na PUC-Rio, que faz essa mágica toda aqui acontecer, que fechasse para nós. Muito feliz por esse encontro, muito feliz por essa oportunidade de conhecer e talvez provocar os jovens que estão nos acompanhando, não só de idade, mas de coração, para que olhem para o setor de gás, que é um setor extremamente pujante, uma promessa para a nossa economia, em especial aqui para o estado do Rio, por N características. O gás está aqui, está muito próximo. A gente vai ser um hub importante, independente das estratégias e dos desenvolvimentos. Então, quem está olhando um pouquinho para o futuro, um futuro não tão distante, emerja dentro desse setor, busque oportunidades, ajude a gente a construir um país melhor. E é uma grande motivação a gente perceber que a partir de uma pauta como essa podem se desdobrar N outras pautas, uma sob um ponto de vista econômico, outra sob um ponto de vista regulador, outra sob um ponto de vista de um grande ecossistema de colaboração que tem como competição o grande acelerador desse processo. Então, super feliz por esse encontro, por ter aprendido bastante a partir desse debate com excelentes especialistas e sempre com a mediação do Cavanha, um grande amigo, um grande colaborador. É um prazer, muito bom. Muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Rivaldo, obrigado, Cuenca, obrigado, Costa Milan, obrigado, professor Gustavo. Muito obrigado a todos. Bom dia.